Olá, meu amado irmão. Olá, minha amada irmã. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glória a Deus. Amados, trouxe aqui mais um texto bíblico para poder estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos hoje eu quero estar compartilhando sobre a beleza da criação, porque no estudo anterior eu falei sobre a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero estar compartilhando sobre a beleza da criação. A beleza que Deus criou para toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, esse é um maravilhoso estudo bíblico que eu quero estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia da aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Amém? Glória a Deus. Primeira pergunta nos diz: como era a terra antes de ser criada? Como que era a terra, o universo, antes de ser criado, antes de sair das mãos do nosso grandioso Deus? Nós iremos para Gênesis capítulo 1, versículo 2, que nos diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, amado irmão, amada irmã, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Que maravilha! O poder de Deus é maravilhoso, amados. Deus é incomparável. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é perfeito, amados. Deus é o único perfeito que existe, já existiu e vai existir eternamente. Amém? Segunda pergunta nos diz: como foi formado o universo? Vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Iremos lá para o final quase das Escrituras Sagradas. Iremos para Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para todos sempre. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que nos diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, versículo 11. Amados, olha que maravilha. E em Salmos 33, versículo 6 nos diz: Salmos, vamos voltar um pouquinho lá na Bíblia Sagrada. Salmos 33. Glória a Deus. Salmos 33, versículo 6, amados, nos diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a terceira pergunta, que nos diz: quem participou do ato da criação? Nós iremos retornar lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Olha que maravilha! No princípio criou Deus os céus e a terra.
o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos vendo a beleza da criação, a maravilha que Deus formou no início, no princípio dos céus e da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como foi o processo diário da criação? Nós iremos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, que nos diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ou seja, no primeiro dia, Deus fez a luz e separou o dia da noite. O segundo dia, nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, que nos diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. No segundo dia, Deus criou o firmamento e separou, fez separação das águas de baixo para as águas de cima. E no terceiro dia, versículo 9 ao versículo 12 do capítulo 1 de Gênesis nos diz: Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Olha, amados, no terceiro dia, Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação. Olha que maravilha, amados, Deus teve uma sequência. Deus não fez tudo no momento, de imediato, não. Foram dias, assim sucessivamente. Deus no primeiro dia fez a luz e separou o dia da noite. No segundo dia, Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, nós iremos ver Gênesis capítulo 1, versículo 13 ao 19, o que foi que Deus fez. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Ou seja, no quarto dia, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Glória a Deus. E no quinto dia, meus amados, no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 20 ao versículo 23, nos diz: Disse também Deus, povoem-se as águas e exames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Amados, no quinto dia, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves dos céus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E no sexto dia, nós iremos ver, continuando Gênesis, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 26, nos diz: Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Ou seja, no sexto dia, criou Deus os animais e o homem e a mulher. Amados, e tudo que Deus fez, ou ele estava fazendo naquele momento, ele sempre falava que era muito bom. Era muito bom porque era perfeito. Estava saindo das mãos do Criador. E no sétimo dia, nós iremos para Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, que diz no sétimo dia o que foi que Deus fez. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, no sétimo dia, Deus ele descansou para a honra e glória do seu próprio nome. Amém? A palavra hebraica para dia da inspeção, tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Glória a Deus. Quinta pergunta nos diz: como se deu a criação do homem e da mulher? Amados, nós aí agora iremos voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27 que nos diz. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27 nos diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam por ela. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Olha, amado, como deu a criação do homem e da mulher. O homem criado do pó da terra. Mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, diferentemente do restante da criação que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Amados, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus ele falou aqui, no versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, então ali estava presente Deus, o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Estavam os três reunidos na criação do universo, ou seja, na formação do universo, na formação do homem, da mulher. Você é especial para Deus porque você recebeu do Criador diretamente o fôlego de vida. Esse ar que nós respiramos é o nosso fôlego de vida, que foi dado pelo próprio Criador dos céus e da terra. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amado, porque Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Sexta pergunta nos diz: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Que presente Adão e Eva recebeu do Criador? Nós iremos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e o versículo 15, que nos diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15 nos diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha, amados, o que o primeiro casal recebeu das mãos do Criador. Um lindo e maravilhoso jardim. A perfeição se originou, amados. A perfeição que o próprio Deus veio formar o universo mediante a tua palavra. E Deus ele formou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E fez uma mulher para Adão, para os dois andarem juntos. E Deus ele presenteou esse lindo casal com um belo e maravilhoso jardim, colocando os dois ali dentro naquele jardim, para cultivar, guardar, cuidar dos animais, viver as maravilhas que o Senhor Deus tinha feito naquele momento. E agora nós diz, amados, que presente o primeiro casal recebeu de Deus. Gênesis 2, assim como eu estava falando, versículo 8 ao versículo 15. Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Sétima e última pergunta: sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Sobre que condição Adão e Eva viveriam eternamente no jardim do Éden? E assim também nós, sobre que condição nós iremos receber a salvação dada pelo Criador Jesus Cristo de Nazaré? Então, amados, nós vamos descobrir na Bíblia, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que nos diz. Versículo 15 ao versículo 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerá. Amados, Deus ele presenteou aquele lindo casal com um maravilhoso e belo jardim. Mas Deus ele colocou uma regra. Deus ele colocou limites. Deus ele deu uma ordem. Olha, vocês vão ficar, vão permanecer nesse jardim, vão viver eternamente. Mas eu vou falar para vocês que eu estou dando um conselho, estou dando uma palavra para vocês para que vocês não venham me desobedecer. Se vocês viverem deste jeito que eu estou pedindo para que vocês venham obedecer, vocês irão viver eternamente. Mas por causa da desobediência, eles perderam o privilégio de viver naquele maravilhoso e belo jardim. Mas Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2, versículo 15 ao 17. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeito à morte. Olha, a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Adão e Eva deixariam o jardim e ficariam sujeitos à morte por causa da desobediência. Recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, e esse texto chama um pouco das nossas atenções para que nós venhamos refletir. Nós sofremos consequências, sofremos várias consequências por causa da nossa desobediência. Amado, para nós meditarmos, se Adão e Eva não desobedecessem às ordens divinas, se Adão e Eva continuassem obedecendo a Deus, eles, de maneira nenhuma, tinham passado pela morte. Mas, infelizmente, o pecado se originou nos céus, no coração de um anjo, e esse anjo ele foi expulso e caiu aqui na terra. Então, Lúcifer, que era o líder dos anjos, ele agora foi lá no jardim do Éden tentar os nossos primeiros pais a desobedecerem às ordens de Deus, fazendo com que eles viessem perder o privilégio de viver eternamente. E é desta forma que Satanás age nos nossos dias, tentando nos impedir de herdar o reino dos céus, lançando palavras desagradáveis, lançando pessoas para poder tentar nos desviar do caminho. Mas Deus é fiel que te mantém de pé, amados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, amados, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós venhamos refletir neste dia, neste estudo maravilhoso, que Deus ele venha crescer cada vez mais e nós venhamos diminuir. Por causa da desobediência de Adão e Eva, a sua esposa, eles ficaram sujeitos à morte. E nós, por causa da nossa desobediência, da nossa negligência, às vezes, com a palavra de Deus, fiquemos sujeitos à morte espiritual e à morte carnal, amados. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina para sempre. Fiquem todos com Deus, no nome maravilhoso, santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.